Lin Tian, um incrível designer de jogos, possuía uma dívida enorme com alguns agiotas, e para isso, ele aguentava trabalhar em uma companhia que desenvolvia jogos em portais misteriosos que apareciam aleatoriamente, mas ao descobrir um segredo obscuro da companhia, seu destino é traçado e algo terrível acontece. A história se inicia em uma floresta à noite, cheia de criaturas aterrorizantes espalhadas pelas árvores. Quando de repente, um clarão de luz surge e uma criatura é cortada ao meio, as outras fogem. Então, surge um grupo de aventureiros que estava perseguindo esses monstros e que foram responsáveis por cortar ao meio a criatura anterior. Todos eles focam o ataque em um louva-a-Deus de classe S e conseguem abatê-lo facilmente. Eles comemoram a conquista pois foi a primeira vez que conseguiram abater um monstro de classe S. Essa cena está sendo transmitida para diversas pessoas que comemoram e elogiam o grupo. Um cientista aparece e diz que agora os pontos foram estabilizados e que esse era um grande jogo. Mas, diferente dos jogos normais, esse era uma imitação perfeita do mundo real. Ele continua explicando que há 20 anos atrás, diversos portais apareceram pelo mundo e que eles levavam a diversas criaturas mágicas. Além disso, essas selvas que eram abertas não interagiam com o mundo real, ou seja, nada passava pelo portal, nem criaturas, nem itens nem pontos que os exploradores ganhavam. E no fim, a companhia de tecnologia Sengshuang reivindicou as selvas como propriedades dela, com uma tecnologia chamada Crossera. Eles conseguiram transformar diferentes mundos em um jogo interativo de larga escala, chamado de Sobrevivência no Apocalipse. Quando uma pessoa entra no portal, ela se transforma em um cavaleiro e seu objetivo é conseguir sobreviver ao mundo exterior. Mesmo que entrar na selva seja um risco para suas vidas, algumas pessoas que tinham a vida tediosa se jogaram de cabeça para poder viver algo diferente. Atualmente, a maior parte da população já experimentou a vida no mundo exterior, até alguns ricaços pagaram pessoas corajosas para viver por lá. O cientista conclui dizendo que não é mais um jogo, e sim uma obra de arte. E ele, Lin Tian, era um dos criadores dessa obra de arte. E assim, conhecemos o nosso querido prota. Um homem entra na sala e vai passando pelas pessoas com um semblante sério, indo em direção a Lin Tian. Ele possuía alguns papéis nas mãos, e quando chega perto de Lin, ele joga os papéis e pergunta por que os dados do monstro louva-a-Deus foram revertidos. Ele pergunta se Lin fez aquilo. Esse homem era Liu Donglong, um descendente direto do executivo de alto ranking por trás da companhia de tecnologia Sengshuang. Além disso, ele era um guerreiro de alto nível no jogo. Liu continua falando com Lin e diz que esse ajuste não foi aprovado pela comissão de decisões da companhia e questiona novamente Lin sobre quem autorizou fazer isso. Nosso prota calmamente responde que isso é pelo balanço do jogo e que atualmente está correndo com muitos valores diferentes do que inicialmente ele colocou, e com isso, faça com que o jogo possa ficar descontrolado. Liu avança para cima de Lin e segura sua camisa e questiona Lin sobre sua autoridade na companhia, e ele deixa claro que a companhia tem suas próprias regras e que Lin deveria seguir o que estava no papel. Nosso prota tira a mão de Liu de sua camisa e com uma cara séria responde que é o responsável pelo conteúdo do jogo e ele já tinha ajustado os parâmetros dos monstros, e alerta que não vai ser possível alterar eles novamente. Liu, indignado, grita para todos da sala, e diz que todos presentes iriam ficar em cargo de modificar isso, e que queria os resultados que ele esperava ter, e se não tivesse ninguém mais iria trabalhar. As pessoas em volta ficaram em choque ao ouvir essas palavras, e começaram a comentar sobre Lin. Um homem diz que tinha avisado para ele não fazer mudanças, e que era só ouvir o que os superiores diziam. E outros comentários diziam que Lin pensava em ser o chefe, e só tinha aumentado a carga de trabalho com isso agora. Liu, com um tom ameaçador, fala para Lin que se ele não fizer isso, ele pode pedir pela sua demissão. Lin, em seus pensamentos, fica revoltado com essas pessoas e acredita que eles não querem fazer um jogo que todos possam amar. E enquanto estava perdido em seus pensamentos, uma voz o chama, chamando Lin de senhor, e pedindo para que ele não seja tão impulsivo. Era Lu Yui, sua colega e aprendiz. Nesse momento, nosso prota lembra que está devendo para alguns agiotas, e que se ele perdesse esse emprego, com certeza ele seria espancado até a morte. E seria deixado no meio da rua. Mas, Lin percebe que permanecer nessa companhia não parece ser seguro.
Liu, extremamente irritado, diz a Lin que ele precisa entender o seu devido lugar e o que a companhia quer dele, e para não fazer nada indevido. Saindo dessa confusão, Lin e Lu se encontram em um banco, um lugar que parecia ser uma praça, e eles estavam trabalhando e conversando. Lu agradece Lin pelas dicas, e diz que finalmente conseguiu entender onde o problema estava. Lin retruca dizendo que não tinha nada de errado com o design em si e explica estar fazendo só alguns comentários. Lu sem jeito responde que se não fosse pela ajuda de Lin, ela não seria capaz de nem mesmo pôr os pés na companhia, e por isso ela teria que agradecer a ele pela ajuda. Ela continua dizendo que está preocupada, conquanto Lin sempre luta contra a companhia. Ela tem muito medo de que algo ruim aconteça a ele por conta disso. Ela completa dizendo que existem rumores de que a companhia tem usado as selvas para se livrar dos rivais, e que isso era realmente perigoso. Lin, com a cabeça baixa, responde que ele sabe se virar. Então Lu levanta rapidamente e diz que vai voltar ao trabalho primeiro. Lin, observando Lu, pensa no quanto ela é importante para ele. Ela é a única pessoa da companhia que ele consegue conversar, ele até diz que ela é a única luz no mundo escuro dele, e que não pode perdê-la. Lin grita a Lu Yui, ela para por um momento, e pergunta o que ele queria. Ele se levanta e diz que a companhia e até o mundo está sobre grandes mudanças, e que ela tem que se cuidar. Ela fica surpresa, e ele continua dizendo para ela não se preocupar, pois ele iria fazer tudo ao seu alcance para protegê-la. Nesse momento Lu Yui beija o rosto do nosso prota, que fica sem reação. Ela se afasta dele novamente, e diz acreditar nele, e que tem certeza de que ele é capaz de protegê-la. Lin, vendo o belo rosto de Lu, volta para seus pensamentos, onde ele lembra que sabe que a companhia guarda um segredo que pode mudar o mundo todo, e que ele descobriu por acidente. Mas acredita que isso seria um lembrete para ele, afinal sair da companhia tanto os agiotas quanto a companhia iriam querer matar ele. Nosso prota está em um buraco que não consegue sair. E cedo ou tarde, eles iriam agir. Lin queria estar pronto para isso. Mudando para uma sala de reunião, onde Liu e outras pessoas estavam sentados em frente a uma mesa com hologramas no centro. Então, um aviso é dado, iria começar oficialmente o encontro 76 do projeto Seng Shuang. Um homem que estava como holograma diz que o Departamento Vermelho detectou que a selva está se expandindo e que temia estarem perto de um grande evento. Mas, ainda não existia sinais de um determinado Lorde da Selva que eles estavam esperando. Liu responde que Lin Tian estava no cargo do desenvolvimento de jogos e sempre modificava os valores que eles tinham proposto. E assim, Liu acredita que Lin tenha visto algo. Uma mulher misteriosa diz que Lin já sabe sobre o real segredo da selva. Um outro homem diz que isso é um segredo que pode fazer o mundo virar de cabeça para baixo e que pessoas como Lin não deveriam saber disso, e pede para que matem ele antes que ele se prepare. Outro homem que também estava de holograma na reunião diz lembrar de Lin Tian, um engenheiro de desenvolvimento muito talentoso, e que tiveram que pagar um preço alto para colocar a família de Lin em uma grande dívida, forçando assim o nosso prota a entrar na companhia. Esse homem ainda continua sua fala dizendo que foi ideia de Liu Donglong e que agora Lin se tornou um estorvo e pediu para que os cavaleiros cuidassem de Lin, exterminando nosso prota na selva. Liu, com um sorriso maquiavélico, diz estar esperando por esse dia por um longo tempo. Um momento chegou, e eles estavam na selva. Durante uma explosão, aparece nosso prota protegendo Lu, envolto de vários corpos caídos ao chão. Uma voz de fundo diz: "Que casal miserável, nunca esperei que você, Lin Tian, usaria seus privilégios para criar uma roupa tão chamativa para si mesmo. E pensar que você faria meus soldados sofrerem perdas tão pesadas." O dono dessa voz era Liu Donglong, que continuava falando que se não fosse pela Lu Yui, que forçou a presença de Lin ser notada, seria difícil achá-lo. Liu pergunta a Lin quando ele começou a se preparar. Após descobrir o tal segredo da companhia, ou, se ele tinha antecipado desde o começo, que iriam tentar se livrar dele cedo ou tarde. Liu para por um instante, e com um sorriso maléfico, diz que isso não importava mais. Nesse momento, nosso prota é acertado por uma adaga pelas costas. Incrédulo, ele percebe que foi Lu Yui quem teria atacado ele. A mulher que ele tentava ferozmente defender teria sido o motivo de sua queda. Lin cai no chão sem forças e pergunta por que teve que ser logo ela. A selva, 10 anos atrás, depois de uma investigação feita pela tecnologia Shen Shuan, foi determinada para algo além do mundo real.
Seres humanos podem coexistir com ela pacificamente, entretanto, a verdade é que a selva está lentamente se expandindo. E em 10 anos, ela vai tomar a Terra completamente. Isso significa que no futuro, toda a humanidade vai ter que entrar na selva para sobreviver. Lin, caído no chão, reflete que ele é o arquiteto que fez com que a selva se tornasse um jogo, que seja mais fácil para a habitação humana. Mesmo os chefes do alto escalão tentando esconder a verdade, Lin conseguiu descobrir o plano. Lin afirma que já sabia que isso iria acontecer, que iriam tentar matá-lo em algum momento. Então ele fez preparações antecipadamente, conseguindo derrotar os soldados com sucesso. Tudo estava indo de acordo com o que Lin tinha planejado, menos uma coisa, que a única pessoa que Lin confiava iria trair ele. Lu diz: Senhor, você ainda não entendeu? Desde o começo sua vida estava dentro dos nossos planos, da morte de seus parentes até a sua dívida enorme com a companhia, tudo aparecendo ao mesmo tempo. Ela completa dizendo que tudo isso era por causa do talento incrível de Lin em desenvolver jogos, e que a companhia teve que criar um plano. E ela foi a última garantia para esse plano funcionar. Se ele quiser culpá-la, tudo bem, ela não ligava para isso. Com uma cara sarcástica, ela se apoia sobre Lin caído e fala que ele é muito incrível. Lin, completamente perdido, tentando entender o que tinha acontecido, quando é interrompido por Liu, dizendo a Lu que não precisava falar tudo isso ao Lin, que a missão deles era apenas matá-lo. Mas eles não iriam fazer isso com as próprias mãos, monstros espreitavam a cena, enquanto Liu dizia para deixar Lin caído no meio da floresta. Antes de sair, Liu conclui dizendo para deixar que os monstros que Lin desenvolveu o devore. Nesse momento, diversos monstros saíram em direção ao corpo de Lin e começaram a atacá-lo. Mas, um aviso do sistema interrompe o momento. O aviso dizia que a vida do anfitrião foi ameaçada e o sistema da selva foi ativado. A identidade do Lorde da Selva está carregando. Outro aviso aparece, com as seguintes informações: Louva Deus Alienado Level 1, habilidade ativa, Flash. Habilidade passiva, Instintos da Selva. Uma explosão de luz sai de onde estava o corpo de Lin, clareando tudo ao redor. O prota desperta, e se pergunta se realmente tinha dado certo seu plano e se ele teria sido teleportado. Ele olha para sua mão e vê que tinha se transformado, e fica muito satisfeito que seu plano tinha dado certo, e que conseguiu enganar os executivos da companhia. E ainda sendo irônico, ele questiona que pensaram que a armadura chamativa era seu trunfo, mas na verdade, este era seu verdadeiro trunfo. Lin volta ao passado em suas lembranças. Pesquisas revelaram que a selva foi originalmente a casa de uma criatura muito poderosa, o Lorde da Selva. Mesmo ele tendo desaparecido há muito tempo, ainda existem arquivos guardados que mostram o quanto ele era temido por todas as raças. De acordo com a pesquisa, quando as criaturas de classe mestre morrem na selva, os poderes delas ainda permanecem em alguma forma de existência. Concluía Lu Yui, em uma apresentação de slide, que fazia ao lado de Lin, para Liu Donglong. Liu responde que isso seria um grande perigo para a sobrevivência. E conclui que estava tentando encontrar uma solução para esse problema. E iria encontrar os perigos em potencial, assim que fosse possível, iria eliminá-los. Lin seriamente responde que não existia nenhuma pista sobre os poderes do Lorde da Selva, mas se algo fosse descoberto, ele iria avisar imediatamente. Novamente ao presente, Lin se gaba por ter escondido aquela rota de fuga que ele tinha salvo para ele mesmo, que seria o poder do Lorde da Selva. E então, o sistema aparece, com uma mensagem de missão de sobreviver. O aviso diz que a presença de Lin chamou a atenção dos monstros da selva, e que ele iria ser atacado a qualquer momento. A missão de Lin era sobreviver à caçada dos monstros da selva. A recompensa de completar essa missão seria 1000 pontos selva. Lin sabia que os monstros já estavam ali, e que por ser a Floresta Negra seriam lobos espectrais. Nesse momento, Lin se prepara para o ataque, olhando diretamente para um lobo à sua frente. Graças à habilidade passiva Instintos da Selva, ele conseguiu sentir toda a intenção maliciosa e reagir instintivamente. Os lobos espectrais eram de nível baixo, seu poder de combate era mediano e geralmente caçavam em bando. Lin fica confiante, porque os lobos eram de nível baixo e ele tinha habilidades o suficiente para acabar com eles. Usando sua habilidade de ataque, e numa velocidade surpreendente, o prota ataca todos os monstros de uma só vez. Usando a skill de ataque Flash, e sua skill passiva Instinto da Selva. Ele percebe que a combinação está funcionando muito bem, junto com seu conhecimento sobre o ambiente.
Lin pisa em uma planta, que libera um cipó poderoso que agarra um dos lobos. Era uma flor devoradora de homens, quando ela era tocada era quase impossível escapar dela. Lin aproveitou o momento para atacar novamente com toda velocidade. E se gaba dizendo que não era nada difícil acabar com todos eles. Após alguns minutos, Lin tinha acabado com todos os lobos espectrais e percebeu que sua mana tinha acabado e também ele tinha avançado para o nível 3. Lin percebe que se sente mais em casa na selva do que no mundo humano. Mas rapidamente, Lin lembra que o sistema não avisou que a missão teria sido concluída, então talvez teria mais alguma ameaça que ainda não foi eliminada. Lin então olha para o lado e se depara com um lobo enorme e extremamente perigoso, tendo o dobro do seu nível, que estava à sua espreita. Um aviso do sistema aparece dizendo que aquela criatura seria um lobo lorde espectral de nível 6. E então, nosso prota nesse momento diz que vamos continuar assistindo no próximo episódio. Se inscreva para continuar acompanhando essa saga. Até a próxima!